E hoje nós vamos falar sobre Santa Ceia, vamos falar naquilo que são as práticas cristãs que Jesus nos ensinou e que a igreja pratica diariamente, na verdade o dever de todos os cristãos. Começamos hoje falando de Santa Ceia, então vamos definir Santa Ceia. Ceia é um ato de comunhão com Cristo instituído por Jesus antes de sua morte, símbolo da nova aliança que Deus fez com o homem. A ceia é realizada com dois símbolos proféticos, o pão e o vinho. Então havia o costume judeu de partir o pão em família com os amigos. E aqui nós vamos falar sobre um costume maior, porque daquilo que era o costume judeu, de partir o pão, de jantar juntos, Jesus ele estabelece a ceia, a Santa Ceia, um momento de comunhão profunda do indivíduo com o corpo de Cristo. Ele faz parte do corpo de Cristo e nós sabemos que o pecado o afasta dessa comunhão. Por isso que a Santa Ceia é marcada por um tempo de perdão, de limpeza, de purificação, e o indivíduo é reintroduzido ao corpo de Cristo espiritualmente. Então essa figura da comunhão. E a comunhão ela é muito importante. Nós vemos o início da igreja apostólica lá em Atos 2, que os apóstolos tinham o costume de partir o pão de casa em casa. Então pregando o evangelho, sempre fazendo a ceia, trazendo essa união que transforma e que edifica. Então a igreja, ela precisa dessa comunhão da Santa Ceia do Senhor. E nós vimos que tem o costume do pão, o uso do pão e o uso do vinho, que é a representação do cálice, que daqui a pouquinho nós vamos definir também. E a palavra comunhão é uma palavra do grego muito conhecida, né, Bispo G? É verdade, a palavra koinonia, né, que vem de ter em comum. Então, uma fraternidade, um grupo de pessoas que têm algo em comum e que se relacionam. Então, a palavra koiné é a palavra comum, tanto que o grego, né, que é usado, o idioma do Novo Testamento, é o grego koiné, grego comum. Então, tinha toda uma ótica de uma festa verdadeira. Não era somente uma comunhão como às vezes a gente entende hoje, mas era algo tão, assim, vamos dizer assim, celebrado, que eles faziam daquele momento uma festa de comunhão mesmo. E tinha o partir do pão, que era a característica que você falou, ali o vinho também, o cálice que era tomado em memória, né? Então, isso é algo muito interessante. Vamos ler a passagem de Mateus, capítulo 26, que retrata a primeira Santa Ceia, né? A primeira Santa Ceia entre Jesus e os apóstolos. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Então nós vemos a Santa Ceia que aconteceu no cenáculo. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos apresentar aí o Bispo G explicando sobre o cenáculo, no onde eu fui parar. Mas o que é interessante é que houve também uma preparação. Nós estamos vendo o ato, mas o milagre ele já aconteceu antes, né? Nesse mesmo capítulo conta que Jesus enviou os seus discípulos para Jerusalém e falou: ali vocês vão encontrar uma pessoa que vai abrir um espaço, que vai dar todas as condições e vocês vão preparar a ceia. Então existe sim um ministério de preparação. Eu até sempre brinco que é a base bíblica do ministério de eventos da igreja, porque os apóstolos foram atrás de todos os preparativos para um grande evento, como o Bispo G falou, porque o partir do pão, a Santa Ceia, era uma celebração, um grande evento. E ali nós vemos dois símbolos, o pão e o vinho. Vamos definir o conceito do pão. O pão simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós na cruz. Então, Jesus ele usa o termo até que o corpo dele foi oferecido na cruz. Então, ele pega o pão, ele parte esse pão e ele dá um pedaço a cada um dos apóstolos.
e eles comem juntos. Então, o partir, ele está entregando o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que inclusive é essa direção que o apóstolo Paulo dá aos romanos. Então, já é a alegoria daquilo que seria o sacrifício da sua própria carne na cruz, e muito maior do que só um sacrifício dele, mas mostrar também para o homem que nós temos condições de vencer a carne, que nós temos a força para vencer o pecado, porque Jesus ele foi morto como um cordeiro limpo, como uma pessoa sem pecados, alguém que morreu morte de cruz, que suportou também todos os flagelos e todo o pecado do homem. Então a condição do corpo é essa, de dar a força ao homem, porque o pão é a alegoria que dá força para o homem, que dá vitalidade, o alimento, e dizer, você pode vencer a sua carne. E o outro símbolo é o símbolo do vinho. Vamos definir. O vinho simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Então, eles tomaram o vinho, e que fique claro, sem se embriagar. Não é? Nós até na igreja temos o costume do suco de uva. Até por uma questão que a igreja também é um lugar de transformação, e muitas pessoas que vêm viciadas, né, que vieram de um passado de alcoolismo e tudo mais, nós damos o suco de uva, que é a mesma representação. E o vinho ele tem um sabor diferente, é um sabor como é realmente algo com o sangue, né? O sangue tem um sabor estranho, o vinho também tem um sabor um pouco amargo, né, daquilo que é realmente o derramar do sangue de Jesus, e que traz à memória de um sofrimento, mas o sofrimento para o bem. Porque a mesma forma que o vinho era algo que era tomado para alegria, porque traz aquela euforia, a alegria, também é para você lembrar a festa de um sacrifício que Jesus fez. Ele derramou o sangue por amor de todos nós, para remissão dos pecados, como nós falamos na aula de redenção, para nos justificar e lavar as nossas vestes. Então, o sangue que traz a condição da santidade, que repreende o espírito de morte e que sempre está disponível para a remissão dos nossos pecados. Então nós vimos este símbolo, e eu queria ler mais uma passagem que é a versão do Evangelho de Lucas sobre a Santa Ceia, que trata de alguns detalhes diferentes da narração de Mateus. Vamos lá. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 22. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então aí dá o detalhe que ele fala do pão, que está oferecendo o seu corpo. Então é um detalhe a mais daquilo que é a narração de Mateus. E o que é impressionante é que quando nós cantamos parabéns, por exemplo, todo mundo canta parabéns e todo mundo parte o bolo. E até uma representação daquilo que é aquela vida, aquela comemoração de mais um ano de vida, é repartido por todas as pessoas que estão na festa. Então você vê que é um costume que nós temos hoje com o bolo de aniversário, que na verdade era um costume oriundo do partir do pão por Jesus Cristo, porque Jesus estava partilhando aquilo que ele era, e estava dando a porção dele para cada um dos apóstolos, sobre os quais o Senhor fundamentaria a sua igreja. Então essa comunhão, ela é muito mais profunda, ela é uma comunhão também espiritual, de algo que Jesus estava dando dele mesmo. E nessa mesma ocasião é interessante que ele denuncia o traidor. Então o momento da Santa Ceia é o momento da denúncia daquele que não faz parte mais da comunhão, daquele que se levanta contra o corpo de Cristo, que a Bíblia trata, por exemplo, em 1 João capítulo 4, como o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que se nomeia Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu.
Porque no momento da Santa Ceia é revelado que aquilo que não pertence ao corpo está fora, não faz parte daquele partir, e que, é claro, nós sempre vamos ter entre nós o levante do anticristo, porque a nossa guerra é uma guerra espiritual e o mundo jaz no maligno. Então a comunhão do corpo também é a comunhão do reino dos céus, a comunhão que nós temos eterna. E quem é o anticristo? Quem se levanta contra, adora outros deuses, ele não pode participar dessa comunhão. Agora, a Santa Ceia, ela foi realizada num momento muito especial, que era o momento da Páscoa, né, Bispo G? Um momento muito interessante, que é exatamente a relação do sacrifício, né? Inclusive, assim, era o término daquilo que seria a festividade da Páscoa hebraica e era o início da ceia mesmo, da comunhão, porque Jesus ainda ele comenta, né, que eles não mais comeriam daquela Páscoa a não ser no reino de Deus, quer dizer, a partir daquele momento Jesus morreria, cordeiro que morre, ele ressuscitaria ao terceiro dia e assumiria o reino. Então, a partir daquele momento, não seria mais aquilo que seria uma celebração ligada a um Egito, mas uma celebração muito maior, que era o quê? O vencer do pecado através da morte e o derramar do sangue do Cordeiro. E é interessante que a Páscoa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem a representação do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro. Então, durante todo o Antigo Testamento, para a remissão dos pecados, eles sacrificavam um animal limpo, e nós vemos que antes de sair do Egito, que é o de se desligar do velho homem, daquela velha criatura escrava, eles fazem uma ceia, eles praticam a Páscoa, em que eles pegam um cordeiro puro, limpo, eles pegam o seu sangue, e eles colocam nas bordas, nos umbrais das portas, porque o anjo da morte passaria por todo o Egito, e quem tivesse sem a marca daquele sangue, iria ser destruído, o primogênito morreria. Então nós vemos o quê? A importância do derramamento do sangue para repreender o anjo da morte. Então essa era a prática da Páscoa durante o Antigo Testamento. E vale lembrar que foi na 10ª praga. Você vê que Deus ali, acabando com o ciclo do Egito, vencendo o principado daquela terra e trazendo libertação. E na mesma figura vem Jesus como um libertador definitivo, inclusive dessa prática, né, desse ritual religioso do sacrifício do Cordeiro, porque ele foi o Cordeiro, ele fez um sacrifício definitivo. Você não imagina, se cada pecado que você comete, você fosse sacrificar um Cordeiro, você tinha ido à falência, não é? Você estaria completamente sem dinheiro. E é até interessante, né, Bispo G, que Jesus, ele purifica o templo, por quê? Porque eles estavam vendendo os animais para o sacrifício, era uma prática de corrupção pela religiosidade. Entrava por um portão para ser morto, só que não era morto, já voltava para o mesmo lugar onde era vendido, quer dizer, então não era feito sacrifício, um dinheirinho era levantado aí para repartir entre eles, né? Por isso que Jesus ficou bem revoltado com aquilo que estavam fazendo com a casa do Senhor. Com certeza. E é a marca da vitória sobre a morte. Então a Santa Ceia, ela é uma lembrança, uma comemoração da vitória sobre a morte. Vamos ver como é realizada a prática da Santa Ceia através da vida do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulos 11, versículos 23 a 29 e 33. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor
Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então nós vemos a passagem que o apóstolo Paulo, ele explica a prática da Santa Ceia. E vamos falar de 5 pontos importantes. O primeiro ponto importante é que a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. A igreja, ela tem que ter a prática da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo, ele fala isso aos coríntios: vocês têm que ter sempre o partir do pão, vocês precisam realizar a Santa Ceia. E eis a pergunta: quem pode participar da Santa Ceia? Bispo G, quem que na verdade não pode participar da Santa Ceia? Bom, todos podem participar e todos devem participar. O que é importante, que a pessoa, antes de comer, ela se autoexamine. Então, se ela cometeu algum pecado, que ela peça perdão e coma. Porque nós vemos que a religiosidade coloca um lado. Se você pecou, você não pode comer da ceia. A Bíblia não fala, não coma. Fala assim, examine-se o homem e coma. Então, a comunhão do corpo. Porque o que é a ceia? A ceia é um ato profético. Ela deixou de ser um ritual, que era o ritual da Páscoa, para se tornar um ato profético, que nada mais é do que uma celebração em memória de algo que Jesus Cristo fez definitivamente. Porém, nós temos os nossos pecados, né? Cada vez que a gente peca, nós temos o quê? A Santa Ceia, ela é a marca desse referencial para nós nos lembrarmos, para trazer a memória, e aí limpar aquilo que foi feito de pecados durante aquele período. Com certeza. Então, se você crê em Jesus Cristo, confessa seu Jesus como Senhor e Salvador, você pode participar da Santa Ceia. Claro, se você não acredita em Jesus, acredita em outros deuses, não coma, né? Isso é até condenação. Então não faça isso. Mas se você crê, é claro, você pode participar. Todos podem participar. E é, em segundo lugar, o que o Bispo já falou, um momento de memória, né? Um memorial daquilo que é o sacrifício de Cristo por nós. Então a Santa Ceia, ela tem que estar com a motivação certa. Não é uma festa sem sentido, vou comer o pão, o cálice legal. E é interessante que no começo desse capítulo, o apóstolo Paulo exorta os coríntios, porque a igreja de Corinto não era uma igreja fácil, né? Tinha muita divisão, não sabiam andar em comunhão. E é interessante essa passagem, Bispo G, porque até Paulo fala que é bom eles terem uma certa divisão, mas que no momento da Santa Ceia acabou a divisão, vocês têm que andar em comunhão. Verdade. Como é que funciona essa coisa aí? Eu acho assim, eles eram bem mal educados, né? Por que a gente percebe? Porque a cidade de Corinto é uma cidade portuária. Então ela recebia as mais variadas tipos de pessoas, classes sociais. Era uma mistura realmente a cidade de Corinto. Então falou, um espere pelo outro. Ele falava assim também, não vem aqui para matar tua fome. Quer dizer, tinha gente que vinha para ser, para comer, para se alimentar. Deixava de comer acho que o dia inteiro para comer ali na igreja, né? Então mostrando até um lado assim, por parte do apóstolo Paulo, de mostrar, né? Porque o apostolado, ele coloca uma disciplina, mas não uma disciplina, um peso, mas uma disciplina onde a pessoa reflete e ela começa a perceber que ela faz parte de algo muito mais profundo, que é o corpo de Cristo, né? Por isso é importante, né? Você se acertar com o seu irmão, né? A palavra fala isso, que aí é o terceiro lugar, que é se arrepender dos pecados antes de participar da ceia, ou seja, não ter pendências espirituais. Então, se examinar é uma reflexão, porque muitas pessoas pensam assim, mas meu irmão não está aqui para eu pedir perdão, mas você pediu perdão diante do Senhor e você se acerte. Agora, a reflexão não quer dizer que é uma restrição. Então eu não posso participar da Santa Ceia? Não, porque isso gera uma certa confusão, bispo, né? As pessoas perguntam, mas como assim? Eu tenho que me examinar, mas se eu estiver em pecado, eu não falei ainda com o meu irmão. Bom, mas você se arrependeu com o Senhor? Perfeito. Você refletiu e você reconhece que errou. Perfeito. Então, o examinar não examine-se e não faça. Não. A palavra é bem clara. Você se examina
e você participa da Santa Ceia. Então a gente tem que tomar cuidado com uma certa religiosidade que é praticada na Santa Ceia, que impõe uma série de restrições para que a pessoa participe. Por exemplo, eu tenho que ser batizado para tomar a Santa Ceia? De maneira nenhuma. Você pode participar do corpo sem ter se batizado. E também, o batizar também deve ser e pode até ser alguma coisa que a pessoa tenha conhecimento e entendimento e ela se batizar logo. Agora, uma coisa não interfere na outra. Porque não é o batismo que te faz ser participante do corpo de Cristo, mas é você ter recebido Jesus como teu Senhor. Você aceitou a morte dele, você aceitou a ressurreição dele, a partir daí você faz parte do corpo, não precisa ser batizado. Batismo nada mais é do que uma representação exterior de algo profundo e interior que aconteceu, né? Porque é muito interessante que às vezes na igreja nós vemos pessoas que são de outra formação, né, de igreja e tudo mais, de outras doutrinas, e ela não participa da Santa Ceia. Por que você não vai participar da Santa Ceia? Não sei, mas você vê que tem um certo ranço que não condiz com a palavra, né? O importante é, antes da ceia, você se examinar, você confessar os teus pecados, porque a Santa Ceia é uma reintrodução ao corpo, você está se reintroduzindo no grande corpo de Cristo. Então, você tendo dignidade a sentar na mesa, acabou, não tem nada que desabone. E é importante você estar colocando, Dani, porque as pessoas tratam a ceia como um ritual. E tratando como um ritual, para todo tipo de ritual, né, na religiosidade, você tem que ter um preparo, você tem que ter isso, aquilo. Não tem preparo. É fazer parte do corpo de Cristo. É um ato profético que você celebra todo mês, independe de conhecimento, de aprofundamento na palavra. É algo que é feito pela fé, é um ato profético que nós nos habilitamos à morte do Senhor Jesus pelos nossos pecados. É a motivação espiritual. Perfeito. Não é? E agora, eu pergunto porque às vezes as pessoas falam assim, mas na Igreja Renascer tem muitas santas ceias, né? Começo de campanha, fim de campanha, aos domingos. Existe uma restrição de quantas vezes no mês pode tomar Santa Ceia? De maneira nenhuma. Eles tinham, era chamada inclusive, essa festa de comunhão chamava ágape, que é o amor sacrificial, o amor espiritual, era a festa ágape. Então eles celebravam mesmo, eles sempre que se encontravam e tinham oportunidade, claro, eles faziam. Não é alguma coisa que a gente põe como um ritual, que é uma vez por mês. Não, é o momento que você tem a comunhão do corpo, quer participar e principalmente quer se limpar daquilo que foi o pecado, que talvez você tenha cometido. Então é muito importante, quanto mais eles puder fazer, melhor ainda. E é claro, até numa campanha de jejum, porque a campanha de jejum na igreja, depois nós vamos falar mais sobre jejum, ela dá autoridade à pessoa que está ali presente no corpo contra principados e potestades, que são esferas demoníacas maiores. Então a Santa Ceia, ela faz parte também das campanhas de jejum com esse foco, porque é essa comunhão que nos dá autoridade contra os demônios. Então, por isso que todo início e encerramento de campanha, nós temos Santa Ceia. Em quarto lugar, a comunhão, ela fortalece o corpo. Então, você vê que Paulo fala, olha, vamos todos comer a uma só vez. Por isso que nós, quando comemos o pão e bebemos o cálice, nós fazemos todos isso a uma só vez. Tá? Então, às vezes a pessoa, né, sem saber, ela vai lá, ela pega o pão e já come. Né? Mas não, nós temos esse costume, por quê? Porque é o costume da comunhão. Vamos todos fazer isso simultaneamente. E por último, é o reconhecimento da nova aliança. A Santa Ceia é para você proclamar a vitória sobre a morte, porque Jesus venceu a morte. Por isso que toda a Santa Ceia, no final nós declaramos isso, que a morte foi tragada, né? Foi vencida pela vida. Então é um momento muito especial daquilo que é a verdade do Evangelho, das boas novas, que Jesus venceu a morte através da sua ressurreição. E nós recebemos, através de Jesus, essa autoridade. Então, essa foi a aula sobre Santa Ceia.